Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por expressar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um agradecimento sincero ao trabalho elevado e imparcial do Sr. Presidente da Comissão e da Mesa, aos Srs. Vice-Presidentes, sempre que foram chamados a exercer a função de Presidentes. Estendo este meu agradecimento e reconhecimento aos serviços de apoio da Comissão e aos senhores jornalistas que acompanharam os trabalhos desta Comissão. Sr. Presidente, contudo, o Grupo Parlamentar do PSD é obrigado a reconhecer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito não quis aprender com as relevantes lições da Comissão de Inquérito do BES que antecedeu. Infelizmente, o saldo desta Comissão Parlamentar de Inquérito não pode deixar de ser negativo. E porquê? Em primeiro lugar, porque se regressou aos tempos do rolo compressor da maioria, em que os propósitos da oposição foram esmagados, sem apelo nem agravo, como sucedeu com a repetida recusa de uma auditoria independente do BANIF e às condições da sua resolução. Recomeçou a prática, que parecia definitivamente abandonada, da falta de colaboração do Governo com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda hoje estamos à espera dos documentos repetidamente solicitados ao Ministério das Finanças e nunca recebidos. Reincidiu-se no mau hábito de o relator oferecer o relatório aos jornalistas, acompanhado da sua leitura política específica, antes mesmo de a Comissão estar em condições de o poder analisar, condicionando fatalmente as propostas construtivas que poderiam existir nesse relatório. Assim, Sr. Presidente, a nova maioria não soube ser maioria e condicionou, do princípio ao fim, os trabalhos desta Comissão. O relatório, em vez de amenizar estas deformidades de funcionamento, acentuou-as, tornando-se até no seu espelho fiel. Pôs volitivamente de lado os factos apurados em comissão e a sua preocupação central traduz-se, por um lado, no branqueamento impossível do papel do atual Governo, tentando representar uma situação em que a resolução, tal como foi feita, seria a única via possível, o que foi demonstrado como falso durante os trabalhos. E, por outro lado, num esforço quase patético de atirar culpas ou para o Banco de Portugal ou para o Governo anterior, apenas tentando absolver das responsabilidades da resolução aqueles que a fizeram e a anunciaram ao país como obra sua e de que até se orgulhavam muito. O relatório, curiosamente, esquece ainda que o atual Governo abandonou a linha de rumo que existia e que ficou comprovada durante as audições, que a resolução e a consequente dação do BANIF ao Santander foi uma opção consciente deste Governo, que a resolução ignora e deixa a descoberto os interesses dos trabalhadores do BANIF, cujos direitos ainda hoje estão em perigo. O relatório tenta espantosamente ignorar os efeitos dramáticos da notícia da TVI, que desconchavou o processo de venda que estava em curso e provocou a fuga de 1.030 milhões de euros de depósitos numa só semana. Neste aspecto, o silêncio do relatório é mesmo ensurdecedor. Quase que se assemelha a um frete ao diretor de informação da TVI, respondendo ao frete inicial de as ter plantado a notícia televisiva que definiu o fim do BANIF, até tendo em conta os processos judiciais que estão neste momento em curso. Que triste papel de amparo judicial, Sr. Relator, se quis dar ao seu relatório. Por último, Sr. Presidente, tentou-se apagar da história do relatório a figura mais permanente, direi mesmo, obsidiante de toda esta CPI, a do Ministro das Finanças, Mário Centeno. Mário Centeno esteve 3 vezes na CPI e contradisse o seu Secretário de Estado, contradisse até o seu Primeiro-Ministro e desmentiu-se a si mesmo consecutivamente. Prestou declarações falsas sem qualquer pudor, levando à necessidade do Grupo Parlamentar do PSD elaborar uma tabela de inverdades, tantas elas foram, do Sr. Ministro Mário Centeno. Sonegou informações importantes à Comissão e tentou induzir em erros dos deputados, por exemplo, a propósito do processo de investigação de auxílio a Portugal. Deste modo, o relatório é deficiente contra os factos e tendencioso quanto ao tom político e não pode obter a aprovação do Grupo Parlamentar do PSD.
Esta CPI e o seu relatório foram uma oportunidade perdida, cuja única vantagem foi observar os partidos da extrema-esquerda radical, aqueles que se notabilizavam com a luta sem quartel contra o capital, contra a banca privada. Eu ainda me lembro do Dr. Louçã, nem consegui dizer banca, dizia a banca, tal era o furor que tinha nesse momento. E contradisseram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, através das suas palavras e das suas ações, tudo aquilo que diziam a propósito da banca privada. E nisso consistiu a maior curiosidade desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado, Sr.